Povo, né? Estamos começando um de noitinha, né? Hoje a gente vai falar com o Pablo. Você estava acostumado com a Sâmia, né? Infelizmente, hoje, né, a Sâmia não vai apresentar, por isso que eu estou apresentando. Ela teve alguns problemas, né? Todo mundo sabe que a Sâmia estava gestante de alguns meses, acho que no mínimo 3 meses, né? E aí nós tivemos, né, essa eventualidade, né? Ela perdeu o bebê, né? Nós estamos aqui de sentimento junto com ela, né? E falando que nós estamos junto com ela, precisar, Sammy, a gente tudo foi feito aqui no de noitinha voltado para a Sammy, né? Tudo personalizado, tava tudo certinho e ela ia fazer hoje, mas ela vai estar com nós e está aqui nós lamentamos muito a perca, é até difícil falar sobre isso, mas minha amiga, ó, força, é como eu te disse, Deus só dá a carga para quem pode carregar. Tudo é na vontade de Deus. E vai ter muita chance aí e tudo. Nós estamos aqui de coração com você, Sâmia Soares. Tá aqui a canecazinha do de noitinha, que foi personalizada para você. Eu não vou inaugurar, vou deixar para você inaugurar sua caneca. Agradecer a Laser, um abraço, um beijo. Nos próximos ela vai estar com a gente. Agradecer a Laser Formatura, né, que personalizou, né, nos patrocinou nosso patrocínio. E vamos falar hoje sobre o que, produção? Fala aí, Francisco. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Pablo Alves. Dr. Pablo Alves é advogado, bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Piauí. Ele tem uma carreira de mais de 10 anos. Ele é pós-graduado em Direito Previdenciário e Processo Civil. É um cara da nossa terra que tem um grande currículo aí na advocacia e tem serviços prestados no Maranhão e no Piauí. E vamos entrar com o doutor? Vamos já chamar ele aqui, vou mandar o convite aqui para ele. O tema de hoje será salário maternidade e as novidades trazidas por decisões recentes. Hoje com o Dr. Pablo Alves. Salário e maternidade, é esse o assunto, né? Exato. Enquanto isso, não tem nenhum aluno. Está ao vivo com a gente. Quem mais? Aonde? Petrolina do Piauí, um abraço Petrolina do Piauí. Campo de bola, isso que ele está com a gente, já mandou mensagem também, o pessoal do campo de bola. Quem mais? Já onde? Brasil, todo o Brasil, todo o pessoal de São Paulo, quem está acompanhando a gente. Brasília, que mora no Vale do Paraná, verdade, gente, pessoal de Brasília, sempre esteve com a gente. Um pouco de óculos, não eu vejo, né? Mas eu sem óculos não sou ninguém, né, meu povo? E a doutor Pablo já entrou? Ainda não, estou guardando ele Já mandou o convite? Já mandei o convite. Ele não está na live ainda aqui, mas eu já estou mandando o convite aqui para ele, né? Eu tenho aqui o contato. Ele ainda não entrou na live? Não. Agora sim. Já entrou, né? Vamos ver o entrar na convite. live. O doutor Pablo não está no Barão, né? É por isso que a gente fala, essa ferramenta é top, né? Para entrevistar ele está em outro lugar. Exatamente. Do outro lado do mundo, a pessoa pode participar com a Barão Verdade. No dia a dia. Ele já entrou aqui, já mandei o convite para ele, só aguardando ele aceitar. Tem essa torre Eiffel que veio da França, né? Uma amiga trouxe. Não veio do Paraguai, veio diretamente da França. Veio diretamente da França, já deu um ano na torre Eiffel. É isso. Quem mais? Quem mais está na live aí? Maiara de Souza. Um abraço para Maiara de Souza. Quem mais? Quem mais? Manicure Maria. Um abraço.
Maria Gorete Almeida Alves, que está participando. Um abraço para Maria Gorete. Então, onde ela é? Dá um alô aí. Dá um alô aí, diga para onde é. Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Tem que dar o alô aqui. Entre até a final, a gente vai sortear R$ 50 no PIX. Quanto da Barão Verdade. Tem no caixa aí, Francisco. Eita! Se tiver aqui, nós se vira. Exatamente. Vai ter. Aqui, Vai ficar até o final. presente não falta. Presente não falta. Quando a Sâmia voltar, né, cara, vai ter mais sorteio, vai ter os brindes. E o doutor enviou o convite para ele? Enviei, olha. Enviar para Enviei, ele enviou o convite pra gente. Acho que ele tá tendo. Ver se ele tem alguma dificuldade para entrar. Luiz Carvalho? A Luísa? Liz? Liz Carvalho. Um abraço para Liz Carvalho. Está aparecendo ali no retorno ali uma telazinha. Olha. Aqui, produção, está aparecendo uma tela no retorno. Quem mais? Doutor Pablo, ele tá na live, mas eu não sei se há algum problema técnico, né? Mas ele tá aqui participando. A gente enviou o convite para ele. Ele tá tendo dificuldade para aceitar, aparece aqui a notificação. Tenta pedir para ele te mandar o convite, né? Vamos lá, ele disse que não recebeu, mas vou tentar mandar de novo. Convidar. Vamos ver se ele entra. Ele tem a opção dele mandar o convite também, né? Ele tem a opção dele enviar um convite, ele enviou. Eu vou pedir para ele entrar e sair da live de novo, para ver se atualiza. Atualizado. Entra, sai e entra de novo. Na live, para ele conseguir entrar. E os nossos patrocinadores, por enquanto? Vamos falando, gente. Quem tá aí? Vamos deixando as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode deixar a pergunta nos comentários. O tema, repetindo aí, produção, salário e maternidade. O direito das mulheres. E a recém atualizações, né? As recentes atualizações aí no mundo jurídico, quando o direito é da mulher. Vamos mandar um alô para os nossos patrocinadores por enquanto. Temos a GT Multimarcas. GT Multimarcas. Quem mais? A Master Acessórios. Master Acessórios, parceiro antigo da Barão Verdade. Nossa, nossa grande parceira Varanda Móveis, sempre com a gente. Varanda Móveis. Essa TV é da Varanda Móveis. Esse acessório aqui é Varanda Móveis. Esse acessório aqui é Josiane Nuleto. E o doutor acabou de entrar. Deu certo? Tá me ouvindo, doutor? Tudo bom? Tá me ouvindo? Tô ouvindo muito bem, tô ouvindo. Tá tudo certo, só tem o áudio, tô ouvindo, tá ouvindo, né, produção? Bem-vindo à live, doutor. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Agradecer muito isso. Eu sei que vamos fazer uma live muito boa, entregar muito conteúdo para as mamães aí de Barão do Grajaú e região. E eu sempre estou aqui para lhe atender. Todas as vezes que você precisar, a gente está aqui para estar sendo um dos companheiros do Barão Verdade. E é isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quando eu fiz o convite, você aceitou. Não pode deixar que eu vou falar sobre isso. É um assunto muito importante. E vamos começar, né, doutor? Salário e maternidade. Quem tem direito a receber, né? Salário. O que é o salário e maternidade e quem tem direito a receber? Vamos lá, doutor, com você. O salário maternidade, assim, eu já trabalho há 15 anos, né, com direito previdenciário e já trabalho há muito tempo com o salário maternidade, né? Então, o carro-chefe que a gente fazia era o salário maternidade rural, das mulheres que trabalham no interior. E o salário maternidade é um benefício que é destinado àquelas mamães que, próximo ao parto, param de trabalhar, porque tem que se ausentar, né, um mês antes do parto, e no período que vai estar no pós-parto, elas têm que se ausentar do trabalho, e aí existe esse benefício do INSS para estar amparando essas mamães nessa situação. E, assim, muita gente tem dúvidas em relação a saber quem são as mamães que têm direito a receber esse benefício, né?
E hoje nós temos uma vasta gama de mulheres que podem estar sendo beneficiadas, né? As autônomas, desempregadas, quem tem MEI, a trabalhadora rural, né? Até também a mulher que trabalha trabalha empregada, ela pode receber um segundo salário maternidade. Então tem várias modificações que nós temos hoje para entregar para as mamães da nossa região. Então, salário maternidade e licença maternidade, né? Quais são as diferenças? A diferença é porque a licença maternidade é o período de afastamento. O salário maternidade ele é um benefício, ele é um benefício previdenciário, ele gera valores para a pessoa, né? Os dois se confundem porque a licença é o período que você está afastado e o salário maternidade é o valor que você vai receber, né? Então, em tese, o período que você está de licença, você vai receber o salário maternidade. E hoje, antigamente, as mulheres que estavam trabalhando na iniciativa privada como empregadas, elas tinham a licença maternidade das empresas, que eram 4 meses, e quando encerrava, elas voltavam ao trabalho e elas não tinham direito a receber o salário maternidade. Elas recebiam diretamente da empresa, né? Então, a mulher que trabalhava de carteira assinada, ela recebia da empresa. E hoje, com as novidades, além dela receber da empresa, ela também tem a possibilidade de receber mais 4 meses de salário do INSS, que é o salário maternidade. Doutor, o benefício é somente para quem trabalha de carteira assinada ou o desempregado também tem direito? Quem trabalha de carteira assinada tem direito. Quem está desempregado tem direito. Que é interessante falar para as pessoas que quando você está em situação de desemprego, se você tiver trabalhado antes, você fica 12 meses como segurado do INSS, né? Que isso se chama período de graça. Então, dentro desse período de graça, se você engravidar ou tiver qualquer outro problema de saúde, né? Gravidez ou problema de saúde, que gravidez é saúde, não é problema, você terá um direito a um benefício previdenciário. Então, quem está desempregado e recebeu o seguro-desemprego, por exemplo, além de ter esses 12 meses de período de graça, que é quando você saiu do emprego, você tem 12 meses como segurado do INSS, você pode ter 24 meses, né? Então, quem está desempregado, a depender do período que ficou desempregado, também tem direito a esse benefício. Mas tem outra oportunidade, outra possibilidade. Mesmo você estando desempregado e já tendo perdido o período de graça, né? E esse período de 12 meses ou 24 meses após o último fim do contrato de trabalho, você pode contribuir com o INSS, né? Antes do parto e também conseguir o benefício da sua maternidade. Então, entre esse período, passou esse período, passou o período. É porque assim, o período de graça, é como eu expliquei, é um período que você, mesmo não estando de carteira assinada, você ter sido desempregada, você continua sendo segurado do INSS. Então, vejamos, a pessoa trabalhou até dezembro de 2024 e ela teria até dezembro de 2025 como segurado do INSS. Então, desse período, se tivesse alguma coisa com ela teria direito ao benefício. Se ela tivesse recebido o seguro-desemprego desse emprego que ela trabalhou, ela estaria segurada até dezembro de 2026. Estaria segurada, porque aumentaria mais 12 meses. Então, isso é o período de graça. Mas se a mamãe não tiver no período de graça, já tiver passado o período de graça, a gente tem como conseguir o benefício dela, ela pagando uma única contribuição ao INSS antes do parto. Vamos para a próxima pergunta. Quem trabalha de conta própria, meio ou autônomo, também pode receber o auxílio, doutor? Foi como quando eu iniciei, eu falei, né? As mamães que tinham direito. E quem está desempregada, quem é autônoma, dona de casa, MEI. Por exemplo, nossa cidade tem muita gente que está na informalidade e que trabalha. Tem muitas mamães que são cabeleireiras, manicures, diaristas. Então, todas essas pessoas têm direito ao benefício, mas existe a necessidade de fazer a contribuição ao INSS. Porque ele não é um benefício que você vai conseguir sem pagar nada ao INSS.
Existe uma diferença da segurada urbana, que são todas essas que a gente está falando, e da segurada especial, que é a segurada trabalhadora rural. A trabalhadora rural, ela não precisa pagar a previdência nesse momento para conseguir o benefício. Ela precisa fazer a prova do efetivo exercício da atividade rural. Se ela conseguir provar que ela trabalhava como trabalhadora rural antes do parto, ela tem direito ao benefício também. Certo. Quantas contribuições ao INSS é necessária para ter o direito? Antigamente, era necessário ter 10 contribuições, né, pagar 10 contribuições antes do parto. Né? Então, houve uma modificação na legislação em 2024 e que retirou a carência. Então, não existe mais carência do benefício. Então, como não existe carência, você não precisa mais ter esses 10 meses trabalhados, você só precisa ter a qualidade de segurado. Então, para você ter a qualidade de segurado, você precisa pagar somente uma prestação, uma contribuição antes do parto. Então, você imagina, aquela mamãe, ela está próxima ao parto e ela está desempregada. Está ali no 8º mês de gravidez. Então, quando chega no 9º mês, ela paga a guia de previdência dela, que é R$ 178,31, e consegue o benefício. Mas, assim, eu falo isso, mas tudo isso precisa, né, da análise de um profissional, de um advogado especialista para poder ajudar, porque tentar esse benefício de forma só, infelizmente, muitas vezes vai dar errado e pode perder totalmente o direito, porque você pode pagar com a guia com código errado, pode pagar na data errada e aí perder o direito ao benefício. Então é necessário que haja o pagamento, mas também que tenha o auxílio de um advogado especialista. Doutor, e quem já contribuiu ao INSS, né, no passado, mas deixou de pagar, ainda tem direito? Tem. Aí a gente vai para aquela situação que a pessoa contribuiu, pode estar no período de graça, mas nesse caso, pela pergunta, não. Essa pessoa contribuiu, parou de pagar e não é mais segurado do INSS. Não é mais segurado. Ela já está com muito tempo sem trabalhar. Aí vai para a situação do autônomo, da dona de casa, das pessoas que necessitam pagar a guia de previdência, faltando pouco tempo para ter o parto. Então, nós estamos agora no mês de agosto, previsão do parto. Nesse mês, então a gente faz o pagamento da guia do mês de agosto, que ela vence sempre até o 15º dia útil do mês subsequente. Então, geraria a guia de agosto e pagaria até o dia 15 de setembro e teria direito a esse benefício. O salário maternidade é pago somente ao nascer de uma criança? Ou também Não, o salário maternidade também, ele é pago quando há adoção, né? E também, na adoção também é pago, que são 120 dias, né? E também quando a criança nasce morta, né? Tem um natimorto. Então, quando há o natimorto também tem direito a receber o salário maternidade. Mas, assim, o aborto espontâneo até tem, mas só que a duração é diferenciada. Quando há o aborto espontâneo é diferente, porque precisa, se a mãe se ausentar, ficar no hospital, ela pode receber até 15 dias. Então, não é um benefício muito... não se fala muito porque o período é muito pequeno. Mas o fato gerador aí, a gravidez e a adoção, dá direito a receber os 120 dias de benefício. Qual o valor do salário, maternidade, e todo mundo recebe o mesmo valor? Como é que... Não, aí depende da média de contribuição das pessoas. Mas, por exemplo, como a gente vive numa região onde a média de contribuição pode ser em cima do salário mínimo, ela vai receber 4 parcelas do salário mínimo. Né? O salário mínimo hoje é 1.621. Mas, como é feita uma média, então aquelas mulheres que contribuíam com um salário maior, vai ser feita uma média dos salários e pode aumentar esse salário de contribuição. Né? Então, se ela contribuía em cima de R$ 2.500, vai ser feita a média dos últimos 12 meses para poder fazer o cálculo da renda do benefício. Então, se você contribuía todos os meses com R$ 2.500, a tendência é que o benefício vai ser no valor de 4 parcelas de R$ 2.500. Aí as pessoas até, Ezequias, perguntam se nesse pagamento de uma única contribuição a gente fizer o pagamento alto, né? Ao invés de pagar em cima do salário mínimo, pagasse em cima do teto da Previdência, que é 8 mil e poucos reais, conseguiria um benefício maior? Aí, por que não conseguiria? Porque
Se você pagasse em cima de 8 mil, se você dividir isso nos 12 meses, ainda vai dar menos de que a média do salário mínimo. E eu pagando apenas uma contribuição, eu tenho direito ao salário mínimo, por quê? Porque não existe benefício previdenciário que pague menos do que o mínimo. Então, assim, dentro dos últimos 12 meses, eu paguei uma prestação. Eu paguei em cima de um salário mínimo. E eu tenho direito a receber 4 salários mínimos. Por quê? Porque não existe um benefício que pague a pessoa menos de que o salário mínimo. Ah, doutor, mas existe. Eu vi a história do auxílio acidente. Eu estou falando de benefício previdenciário. O auxílio acidente é um benefício de natureza indenizatória. Mas não existe benefício previdenciário com valor menor do que o mínimo. Então, como vai fazer a concessão, tem que ser no valor mínimo. Então, assim, a sugestão que eu sempre faço, se não tiver feito contribuição, se for fazer só uma contribuição, pagar em cima do mínimo mesmo, porque não tem como a gente conseguir um benefício maior. Doutor, por quanto tempo o benefício é pago? O INSS ele vai pagar 4 meses. Ele vai pagar 120 dias de benefício para a mamãe, né? E o fato gerador do benefício é o nascimento da criança. Então, o requerimento do benefício ele só é feito após a criança nascer. Após o nascimento da criança, faz-se o requerimento do benefício. E hoje, teve uma normativa do INSS, está com um mês e pouco, em que esses benefícios eles estão sendo analisados no máximo em 30 dias. Então, possivelmente, em alguns casos, aquela mamãe já vai receber o primeiro mês do salário dentro do mês do parto da criança. Se a criança tiver nascido no início do mês, possivelmente até o final daquele mês já vai estar recebendo o salário maternidade, que vai ter a duração de 120 dias, 4 meses. 4 meses, então. Existe um prazo para pedir o auxílio, uma mãe que teve filho em algum tempo e nunca solicitou, ainda pode pedir o auxílio? Não entendi. Existe um prazo para pedir o auxílio, né? Existe Sim. um prazo. E uma mãe que teve um filho há algum tempo e ainda não solicitou, ainda ela pode pedir, eu acho que é mais ou menos assim. Ela teve um filho, não solicitou, ela pode pedir? Olha, existe um prazo fatal para você fazer um requerimento de salário maternidade, que são 5 anos após o nascimento da criança, certo? Então, só que se aquela mãe que está com a criança com 4 anos de idade, ela não tiver feito contribuição antes do parto, ela não terá direito ao benefício. Então, hoje nós temos um prazo que é antes do parto fazer o pagamento. Então, assim, às vezes, aquela mãe, ela teve a criança, ela estava no período de graça, mas não tinha conhecimento que tinha direito ao benefício. Então, ela tem direito, porque ela trabalhou antes como carteira assinada e ficou um período que tinha condição de dar direito a ela. E também as mães que são trabalhadoras rurais, onde nós temos uma grande quantidade na nossa cidade, né, que são trabalhadoras rurais, elas têm 5 anos para fazer o requerimento, porque elas não precisam fazer o pagamento da guia de contribuição. Elas precisam provar que trabalhavam antes do parto, entendeu? Entendi. Então, ela tem até 5 anos para fazer O requerimento do benefício, nós temos até 5 anos para fazer o pedido de benefício. Só que aí você tem a questão do prazo para fazer esse pedido, né? Que são 5 anos, mas tem que ver se aquela pessoa, se aquela mamãe vai ter direito, né? Se ela vai ter a qualidade de segurado. Se ela pagou, né? A previdência, se ela é trabalhador rural, se ela estava em período de graça. Então tem que analisar toda a situação daquela mamãe. E aí eu reitero novamente, para fazer um benefício, para conseguir a concessão, é necessário ter um advogado especialista para poder fazer esse acompanhamento. Não tentar fazer o acompanhamento só, não tentar fazer só, porque pode dar errado. Então, só para lembrar, sempre procurar um especialista, um advogado, de preferência do Dr. Paulo, aqui da Não, não posso nem falar isso. É sempre procurar um advogado especialista. As pessoas têm advogados de confiança. A gente está aqui para atender a população, mas o que a gente tem que dizer sempre isso, porque a gente pega muitos processos de pessoas que tentaram só e perderam o benefício. Às vezes vê na internet, porque tem muita informação na internet hoje, e a pessoa pega e vê lá, não, eu preciso pagar apenas uma contribuição antes do parto. Aí a pessoa faz aquele pagamento antes do parto. Quando ele faz numa guia, faz no código errado, faz na data errada, e quando vai chegar no advogado, não tem mais nem como a gente fazer um recurso no benefício desse. Então, existe esse problema.
Doutor, a mãe, ela pode continuar, ela pode continuar trabalhando a receber o benefício. O benefício, em regra, ele pressupõe o afastamento. Então, é um benefício que as mamães se afastam e recebem benefício. Então, em regra, ela não pode mais estar trabalhando. Ela vai receber, esse período ela vai ficar afastada. Porque se nesse período que ela está recebendo benefício, ela faz um pagamento, ela contribui ao INSS, possivelmente, em algumas hipóteses, o benefício pode ser suspenso. Então, é um benefício que é para a mãe ficar afastada nesses 4 meses, né, do trabalho. Deixa eu ver aqui. Como é feito o benefício e é possível solicitar pelo INSS? Hoje, a gente faz esse requerimento, todo virtual. Você pode fazer direto pelo INSS, né? A gente pega pelo INSS do cliente, com os dados do cliente, com o Senha.gov, e faz o requerimento por lá, juntando toda a documentação, e o cliente acompanha todo esse processo pelos próprios celular. Quem tem Senha.gov, baixa o aplicativo do Meu INSS no celular e você consegue acompanhar todos os requerimentos de benefício que tiverem. Então, hoje é todo virtual. É um benefício que não vai ser necessário fazer entrevista no INSS, porque na maioria das vezes, até inclusive já até acabou as entrevistas, né? Hoje é mais análise documental. Então, você junta toda a documentação necessária e em 30 dias vai haver a decisão. Né? Não estou falando que em 30 dias vai haver a concessão. Vai haver a adesão do INSS, possivelmente conceda, e a mamãe vai começar a receber. Doutor, quais são os principais documentações que precisa para solicitar o auxílio maternidade? No caso das mamães que são que vão pleitear como seguradas urbanas, que são as desempregadas, a MEI, a autônoma, dona de casa, a que está trabalhando urbana como CLT, quais são os documentos necessários? A gente precisa RG, que é um documento com foto desses novos, né? Porque o RG hoje já foi modificado, precisa de ser um documento que tenha biometria, né? Então, hoje, para fazer um requerimento do INSS, é necessário que o documento seja um novo RG, porque ele tem que ter biometria. Ou então, se você já tiver biometria coletada no cartório eleitoral, além de juntar o RG, juntar o título de eleitor que mostra, o título que mostra que você tem biometria. Então, RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento da criança, guia de pagamento da Previdência, para que a gente possa demonstrar que houve o pagamento. Essa é para as urbanas. Para a trabalhadora rural, eu peço um leque de documentos, né? Algumas mamães aí do Barão já sabem, porque eu já advogo há muito tempo com salário maternidade rural em Barão do Grajaú, então são os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, se tiver sindicato, carteira de sindicato, se for sindicato da pesca, a carteira do Ministério do Trabalho e Emprego da Pesca, aquela comprovação que recebe o seguro-defeso, documentos da terra. A gente hoje também tem um documento muito importante para quem é rural, que é o Cadastro da Economia Familiar, que é o CAF, que até no Barão faz, acho que faz na Secretaria de Agricultura, você consegue fazer. Se os avós daquela criança forem trabalhadores rurais, eu sempre peço para utilizar também a documentação dos avós, porque esse benefício, quando ele é rural, é um benefício de economia familiar. Na maioria das vezes, aquela mulher que está tendo filho, os pais dela também são da roça. E ela, por ela ser nova, ela não tem muito documento que comprove que ela é trabalhadora rural. Então a gente utiliza também, como prova, o documento dos avós, né? E tem dado certo, né? E uma mamãe dessa que morou no interior de Barão do Grajaú, por exemplo, estudou no interior de Barão do Grajaú, o histórico escolar também serve, uma ficha de agente de saúde que atendeu ela no período de gravidez, demonstrando que ela estava residindo, que atendia ela naquela região, na zona rural. Tudo isso é um meio de prova de conseguir um benefício como rural. O urbano ele é bem mais prático, a documentação, já falei aqui, é um pouco mais prático, mas o que nós mais temos de benefício em Barão ainda é o rural. Nós temos uma cidade que ela possui, ela é uma cidade eminentemente rural, né? Até nas eleições a gente consegue perceber a diferença de votos da zona urbana e zona rural. Então nós temos uma zona rural muito extensa e por isso a maioria dos benefícios ainda são de pessoas rurais na nossa cidade.
Hoje existem muitos vídeos nas redes sociais, né, dizendo que basta a gestante pagar a contribuição ao INSS para receber o auxílio maternidade. O que é verdade, o que é exagero, esse tipo de informação da rede social hoje. Na verdade, não é bem assim. Porque se você for, inclusive, Ezequiel, já teve até o próprio INSS, em alguns momentos, chegou a divulgar um card do INSS dizendo o seguinte: para as pessoas que não precisavam um advogado para você fazer o requerimento de benefício, você poderia fazer só. Isso é um problema, porque quando você desinforma a população, ocorre de você não conseguir conceder um benefício. Então, quando as pessoas, quando tem muita informação, que você está vendo vídeo direto sobre isso, né? Sempre está vendo. Você não consegue ver porque você não é o público-alvo. Mas hoje você conhece a rede social, você sabe que a gente consegue direcionar os vídeos no público-alvo que a gente precisa, né? Então, eu tenho certeza que as mulheres de 20 anos até 40 e poucos anos, elas têm recebido uma grande quantidade de mensagens pela rede social, grande quantidade de informações. E aí você fica cheio de informação, acha que eu vou só pagar a Previdência e conseguir o benefício. Infelizmente, não é dessa forma. Por quê? Porque às vezes você paga na guia errada, você paga um código errado, às vezes você está trabalhando e você não poderia pagar com a guia com o segurado facultativo. Se você pagar, você não tem direito. Se você está recebendo Bolsa Família e talvez o contribuinte individual, se você pagar assim, ia lhe atrapalhar. Então, tentar só. Eu sei que as pessoas querem porque não vão pagar não vão pagar um honorário, não vão pagar um profissional. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, acaba perdendo direito ao benefício porque tentou só. Então, não é só pagar, né, chegar e pagar. Né, tem que pagar corretamente, tem que fazer toda a análise previdenciária e tem que ter um bom advogado para conseguir esse benefício. Doutor, para finalizar, a orientação que você deixa para a mulher gestante, para a grávida, que está ouvindo aqui e não sabe o direito do salário maternidade. Orientação que você deixa. A primeira opção, opção que eu digo para elas, orientação, é que sempre procure um advogado especialista. Sempre procure seus direitos. Não ache que você não tem e também não tenha certeza que tem. Então procure algum profissional. Porque assim, como eu disse lá no início, se você é MEI, se você é autônomo, se você é desempregada, se você é dona de casa, se você trabalha de carteira assinada e se você é trabalhador rural, todas vocês podem ter direito a receber o benefício. Então entenda a quantidade de pessoas que têm direito, que podem ter direito a receber o benefício. Então assim, do leque que eu falei, raríssimas pessoas não terão direito a receber o benefício. Mas para conseguir o benefício é necessário ter essa orientação. Então, o que a gente pede é que sempre se informe com pessoas capacitadas, não tentem fazer só, procure, nós temos vários advogados capacitados na região que vão melhor atender e não procurar atravessador, procure mesmo um advogado que ele vai conseguir ter o benefício. Entendeu? Assim, e pedir sempre para elas continuar se esclarecendo mais, tirando dúvidas. Eu mesmo faço um trabalho de tirar dúvidas há muito tempo em Barão da Jaú. Eu sempre respondo. Quem tem dúvidas, a gente sempre está respondendo. Então, é sempre bom a gente ser curioso, né? Sempre estar procurando nosso direito e ter fé. Porque assim, por que eu falo isso? Que às vezes as pessoas acham que é fácil, que eu vou tentar um benefício e vou receber daqui a um mês, ele demora um pouco mais. Às vezes você acha que só dá certo se for a outra pessoa, que o meu nunca vai dar certo. E nós temos que tentar. Não custa nada tentar um benefício, entregar isso na mão de um profissional que tenha conhecimento, para de fato conseguir um benefício para uma mãe dessa, que é um momento tão especial, um momento que você vai precisar para o enxoval, vai precisar para aqueles primeiros exames que a gente sabe que tem no início. Então, é um momento muito importante para a mamãe, para elas perderem um benefício por falta de orientação, por tentar fazer só, por falta de uma contribuição.
Então, uma das dicas mais importantes é ter fé que vai conseguir o benefício e procurar um profissional que seja capacitado para poder entregar esse benefício para vocês. Tem alguma pergunta aí, pastor? Tem uma mulher aqui perguntando, deixa eu ver o nome dela. Silva Jaque. Ela perguntou se a criança de até 5 anos tem direito. Acho que voltando àquela pergunta anterior. A gente fez, mas talvez ela não tenha acompanhado, eu repito, né? A criança, a gente pode fazer o requerimento do benefício com a criança até 5 anos de idade. Isso aí a gente pode fazer o requerimento. Agora, para me analisar e dizer se tem direito, aí eu não posso afirmar por quê. Porque a gente precisa saber a qualidade de segurado da mãe. Né? Eu preciso saber o que é que essa mãe fazia há 5 anos atrás, na época do nascimento da criança. Essa mãe trabalhou, essa mãe é trabalhadora rural, essa mãe anteriormente a esses 5 anos, quando ela estava ali naquele período do parto, ela trabalhou um ano antes para estar em período de graça, então precisa ver toda essa relação previdenciária da mãe. Agora, se passar dos 5 anos, aí, infelizmente, não tem direito a fazer o requerimento do benefício, porque, pelo menos assim, existe esse prazo, que é um prazo fatal. Se passou dos 5 anos, não tem como fazer o requerimento. Entendi. Tem mais alguma? Não, só foi essa mulher que fez essa pergunta aí específica aos 5 anos. Acho que foi bem esclarecedor, Zé Kis. Apesar de eu falar muito e bem rápido, né? Mas é isso. É um benefício que todas as mamães têm direito, precisam procurar os seus direitos, procurar um advogado para conseguir. E eu agradeço o espaço que você tem proporcionado e parabenizo você, porque isso é você utilizar a rede social, utilizar a sua força para levar informação para quem não tem, é uma riqueza imensa. Então, a gente conseguir, eu sei que você é muito, muito assistido e que isso vai ser difundido. E isso é uma riqueza que a gente tem que utilizar. Nós precisamos ter seu canal de informação para passar informações básicas para a população, informações de direitos. E tem vários outros direitos, né? Que a população tem e talvez desconheça. E isso também é um deles. Por exemplo, quando eu falo, Ezequias, aqui daquela mulher que trabalha de carteira assinada e também tem direito a receber um benefício da maternidade, 95% das mulheres acham que não. Então, você vê, as mulheres estão trabalhando na iniciativa privada, trabalham no supermercado, trabalham em várias outras ocasiões de carteira assinada, elas acham que não tem direito a receber, só tem direito a receber o da empresa. E elas também têm direito a receber esse outro benefício. Então, é muito importante passar essa informação que a gente está fazendo aqui. E quero até pedir a você que, pelo menos uma vez ao mês, a gente trabalhe, não eu, mas outros advogados também, trabalhe passando direitos para a população. Eu acho que a gente vai entregar muito serviço. Eu sei que você tem muita vontade de fazer isso, eu conheço você há muito tempo. E é muito importante isso para a população da nossa cidade, que ainda carece de muita informação. Vamos estar sempre voltados a passar essas informações para os sindicais, né? Vamos bolar um negócio aí para todo mês estar um advogado diferente, ou você votando, um e outro, para informar. O importante é passar as informações para as pessoas carentes, né? Tem muitas pessoas que precisam desse benefício, né? Sim, desse e de vários outros benefícios. É porque talvez a gente não tenha noção da importância que é um benefício previdenciário ou do INSS em nossa região. Então, assim, o maior empregador, a maior fonte de renda da nossa região são os benefícios previdenciários. Talvez a gente ache que é uma grande empresa, que é o município, mas não. Uma maior fonte de renda, isso é dado oficial objetivo, a maior fonte de renda da nossa região é um benefício previdenciário. Então, você entende que são as aposentadorias, são as pensões, né, as pessoas que estão recebendo e que movimentam o mercado. Então, tem uma vasta gama de pessoas que estão assistidas pelo INSS e outra vasta gama que precisa da assistência e que acha que não tem direito. Então é importante estar contribuindo aqui. Você está de parabéns e muito obrigado pelo espaço. Doutor, a gente vai fazer uma perguntinha aqui para os telespectadores, para interagir, que a gente vai sortear aqui um Pix aqui para eles aqui, né? A verdade.
E aí você vai fazer uma pergunta relacionada com isso que a gente falou aqui. Quem responder vai ser o ganhador. Pode ser? Bora lá, pode ser. Você fez uma pergunta aí e tal, pode ser pessoal, sobre você, sobre o professor. No caso, Não dificulta não, não dificulta não. você quer que eu faça a pergunta? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui uma Tá pergunta. valendo aí, R$ 50 aí, pra quem acertar a pergunta do Luciano vai fazer. Para aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui, para aí. Eu tô com a minha estagiária aqui do meu lado, ó. Minha neném tava aqui olhando. A gente tava aqui. O que eu posso perguntar para as mamães é se esse benefício é compatível com o Bolsa Família. Se pode receber o Bolsa Família e o salário maternidade. Aí quem responder sim ou não, aí acerta, como é que é? É, exatamente. Eu não vou dizer qual é a resposta, né? Mas quem responder sim ou não vai acerta. Eu digo. Então, todo mundo de olho? A manicure. Manicure. Ah, ela já respondeu já. Sério. É a primeira ali, já respondeu. Ela já ganhou. Já ganhou? Ganhou. Porque pode. Eu até falei aqui antes, elas estavam prestando atenção. Esse benefício, ele pode ser recebido com Bolsa Família. Se você fizer a contribuição com um contribuinte facultativo, não atrapalha o Bolsa Família. Mas se você também fizer a contribuição no mês do nascimento, como contribuinte individual, se atrapalhar o Bolsa Família, antes que atrapalhe, você pode ir no CRAS e fazer novamente a atualização cadastral, porque se constar lá no CRAS, no Bolsa Família, que você está recebendo um benefício previdenciário, pode suspender o Bolsa Família. Só que, como é um benefício temporário e apenas de 4 meses, ele não gera suspensão. Então, qualquer coisa, quando a mamãe faz o requerimento, ela pode ir ao CRAS e também atualizar novamente, porque aquilo ali vai constar só um mês como contribuição do INSS. Então, agora a gente entra em contato com ela. Doutor, eu quero agradecer mais uma vez a participação do senhor por aqui. E muito obrigado, seja bem-vindo, porque depois a gente vai procurar outro tema para atualizar a nossa população. Muito Pronto, eu obrigado. agradeço demais. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, que assistiram. Obrigado a você novamente. Um grande canal, entrega muito para a população. E a gente fique com Deus. Uma boa noite a todos. E até mais, viu? Precisando, a gente sempre vai estar às ordens aqui. Muito obrigado. Obrigadão, gente.